Então, antes de começar a falar sobre o privilégio de ser mulher, eu queria começar contando uma experiência pessoal, assim, né, que eu tive nesse começo de ano, né? Pra quem não sabe, eu estudo nutrição, estou no último ano da faculdade, graças a Deus. E esse período eu estou fazendo estágio, né? Se eu faço estágio, não tenho mais aula. E aí eu passei quase 5 meses fazendo estágio no hospital, né? Seja no Hospital das Clínicas. Lá é um hospital muito grande. E para quem gosta da área da saúde, é bem legal saber como que as coisas funcionam por dentro, assim, por trás, né? Alguém aqui gosta da área da saúde, pretende cursar ou já cursa alguma área? O que vocês querem fazer? Fisioterapia. Não tenho certeza, mas alguma coisa relacionada. Relacionado à saúde, né? Inspire vocês fazem tudo. Da área da saúde, né? As meninas fazem farmácia, a Vicky faz fono. Alguém mais? Enfermagem. Ela faz biomedicina. E você levantou a mão também? Psicologia. Você já faz psicologia? Legal. E a Manu? Farmácia também, olha. Mais uma pro time. Ninguém quer fazer nutrição, gente. Só eu, assim. Verdade, eu não conheço ninguém que quer fazer nutrição. Enfermagem também. Interessante. Então, muitas pessoas aqui têm interesse pela área da saúde, né? E lá no hospital, quando eu entrei, eu fiquei muito chocada, porque a gente tá lá, a gente pensa no quê? Médico e enfermeiro, né? Médico e enfermeiro é o que a gente vê no hospital. Mas, na verdade, não. Tem muitos profissionais envolvidos para que o paciente seja cuidado, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade lá no andar que eu fiquei de participar das reuniões multiprofissionais, né? Que é uma reunião que junta todos os profissionais para discutir o caso dos pacientes. E aí, nessa reunião, a gente tinha vários tipos de médico, tinha enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social, tinha também fono, né? Fonoaudiólogo, fisioterapeuta. São muitas pessoas que estão envolvidas ali para o paciente ser cuidado da melhor forma possível, né? E além disso ainda, tem os outros profissionais que estão trabalhando para que o hospital funcione. Então, o hospital tem cozinheiro, tem porteiro, tem segurança, tem recepcionista, tem o pessoal da gestão, né, que cuida da administração do hospital, tem o motorista da ambulância, ou seja, são muitas pessoas para que a coisa funcione, né? Então, vocês entendem isso, né? Conseguem entender que, para que as coisas funcionem, né, precisem que esteja várias pessoas trabalhando, né, com atividades específicas de acordo com suas habilidades, né? E é fácil de entender isso, né? Agora imagina, por exemplo, se nós tivéssemos um enfermeiro lá, e o enfermeiro, ele, além de ser enfermeiro, ele tinha que exercer também o papel do nutricionista, do porteiro e do motorista da ambulância. Vocês acham que ele ia dar conta de tudo isso? Não, né? Ele não ia ter habilidades para fazer todas essas coisas, ele não ia dar conta do serviço dele, né? E por que eu tô falando disso, né, Marcelo? O que isso tem a ver com o seu tema, né? É que, assim, no mundo existe ordem, né? Para que as coisas funcionem, existe ordem. Então, quando a gente olha para a natureza, não precisa nem de muitos conhecimentos de biologia, todo mundo da escola mesmo, a gente sabe que tem a abelhinha, e a abelhinha ela consome o pólen, e aí depois ela ajuda as plantas a se reproduzirem, né? Aí tem os outros exemplos não tão bonitos, né? Como os animais decompositores, por exemplo, né? Que eles decompõem, né, os animais mortos para que a matéria orgânica volte para o ecossistema, né? Então, o universo, ele tem toda uma ordem, né? As coisas funcionam de um jeito e cada animalzinho, por menor que seja, ele vai ter uma função dentro da natureza para que o universo exista bem, né? No equilíbrio do universo. E se a gente consegue entender tudo isso, né? Que para que uma instituição funcione, como uma escola, um hospital, ou então mesmo uma empresa, né? Para que essas coisas funcionem, né? As pessoas desempenham papéis específicos, né? Por que a gente não consegue entender que dentro da família, dentro da sociedade também é assim, né? E aí eu venho aqui dizer que o homem e a mulher têm papéis diferentes, papéis específicos, de acordo com sua natureza, como a gente viu, né? E, nossa, isso dói dizer, né? Parece até que machuca, assim, porque é politicamente incorreto, né? As meninas falaram bastante sobre essa questão do feminismo, mas eu queria deixar claro também, né, que é muita coisa, né? Muitas coisas também não foram abordadas, que podem gerar dúvidas, né? E a gente nunca vai conseguir abordar tudo nesse encontro. E outra coisa, né? São informações, são conceitos que demoraram anos pra gente entender, né? Porque a gente também cresce nesse mundo. Eu cresci nesse mundo, né? Por exemplo, a minha mãe. Acho que você pergunta pra minha mãe o que é feminismo, ela nem sabe o que é. Pergunta pra minha mãe se ela já leu Simone de Beauvoir. Também não sabe o que é, né?
Mas ela me educou para eu ser uma mulher bem-sucedida, para eu ter uma carreira de sucesso. Ela me educou para eu ser dependente, para eu nunca ter que depender de alguém, para eu ser, enfim, independente, né? Esse é o conceito das mulheres de hoje em dia. E não é à toa que eu cheguei até aqui. Realmente, por muitos anos, né? Esse foi o meu objetivo. Não, eu não queria ser só uma nutricionista, eu quero ser a melhor nutricionista, né? Aí eu fui lá e entrei na USP, porque eu quero ser a melhor de todas, né? Que é isso, eu vou ser rica, vou ter muita coisa, vou ter muitas oportunidades na minha vida, vou ser uma mulher de sucesso, né? Só que aí os anos se passaram, né? E literalmente eu caí no cavalo, né? Porque, enfim, né? Esses últimos anos, principalmente com o grupo de jovens também, né? Fez com que me obrigou, de certa forma, a amadurecer bastante, né? Eu tive a graça também de me aproximar mais de Deus. E me aproximando mais de Deus, eu comecei a entender outras coisas que eu não sabia antes, né? E por isso todo esse encontro. Porque essas coisas que a gente começou a entender mudou a nossa vida, né? E a gente não tá aqui dando a cara a tapa falando essas coisas, né? Que são difíceis de engolir, são difíceis de entender, né? À toa, porque realmente essas coisas são importantes para a nossa vida como cristão. E aí, como eu tava falando, eu cresci, né? Nesse mundo também, para ser uma mulher de sucesso e tal. E hoje eu tô aqui, né? Bem próximo da minha formatura, graças a Deus, né? E as pessoas ficam me perguntando, hein, Marciele, o que você vai fazer, né, depois da faculdade? Que área você vai ingressar, né? Você vai fazer residência, vai fazer mestrado, né? E, sinceramente, para mim nem seria tão difícil, porque eu fiz iniciação científica por muito tempo, durante a faculdade. Então, eu poderia entrar facilmente no mestrado, eu também poderia, sei lá, tentar fazer uma residência médica, né? Que não é tão difícil também para quem já tá ali, né? Já fez estágio e tal. Só que, se vocês forem me perguntar o que você quer fazer, Marciele, eu vou falar do fundo do meu coração, né? Hoje eu quero casar, eu quero ser mãe, eu quero poder dedicar a minha vida para minha família, né? Porque essas coisas são ruins? Não, essas coisas não são ruins. Mas eu entendi, né, o privilégio que é ser mulher. Eu entendi que dentro da sociedade eu tenho um papel que ninguém pode exercer melhor do que eu. Dentro da família, quando eu casar, daqui a alguns meses, eu vou ter um papel que ninguém vai poder fazer por mim, né? Enfim, a minha santidade também depende disso. E é por isso que eu quero tentar falar um pouquinho hoje dessa questão do privilégio que é ser mulher. Não vou entender tudo, né? Esqueci de falar também. Esse encontro, essa palestra, eles foram fortemente inspirados neste livro, que chama O Privilégio de Ser Mulher, que é um livro da Alice von Hildebrand. Alice von Hildebrand, eu adoro ela, gente, ela é muito fofa, é uma senhorinha muito fofa. E eu sou muito fã dela, porque esse livro é maravilhoso. Tipo, vocês podem ver, é super fininho, assim, mas é facílimo de ler, eu li em umas 2 semanas, assim. Ele é muito gostoso, né, ele é fácil de entender. Eu recomendo muito que vocês comprem, que vocês leiam esse livro, porque ele mudou muito, né? E muitas coisas que eu vou falar também vão ser inspiradas nele. Tem na editora Eclésia, né, onde ele foi editado. Acho que ele custa, sei lá, uns R$23, não é caro. Deve de emprestado também. É verdade, quase todo mundo aqui tem esse livro. A Alice von Hildebrand, ela era austríaca e ela foi teóloga, foi filósofa, né? Ela foi doutora em filosofia, ela ensinava filosofia nas universidades, ela escreveu muitos livros. Ela era casada com Dietrich von Hildebrand, né? Que também é um filósofo e teólogo muito importante. Ele foi um dos principais filósofos da época que ajudaram a combater o nazismo, né? Enfim, é um casalzão top, que vocês devem reconhecer. Enfim, mas então eu vou falar sobre o privilégio de ser mulher. Legal. E aí as meninas já trouxeram vários conceitos, né, de filosofia, sociologia, blá blá blá, né? Até mesmo dentro da biologia a gente pode encontrar algumas coisas que nos ajudem a diferenciar essa questão do homem e da mulher, né? Mas nós estamos aqui, eu suponho que vocês são, ou pelo menos desejam ser católicas, né? Então eu vou utilizar uma passagem, né, durante esse primeiro momento, de Gênesis, a passagem da criação, né? Principalmente porque essa passagem, muitas vezes, ela é muito mal interpretada, né? As pessoas não entendem direito, porque é difícil mesmo, né? É uma grande analogia, né? É difícil falar sobre isso, mas, assim, a gente vê, por exemplo, né, como que é a história da criação, né? Deus criou o mundo em 7 dias, né, e cria as coisas, mas não quer dizer que a igreja acredita que foram realmente 7 dias de 24 horas e que Deus criou, né? É tudo uma questão de uma forma, né, que está escrito na Bíblia para que a gente entenda, né, essa questão da criação, né? Até mesmo, sei lá, a teoria do Big Bang, né, que é uma teoria muito propagada na ciência hoje, foi inventada, por exemplo, por um padre, né? Mas enfim, é uma teoria também.
Então a gente vai começar falando um pouco de Gênesis, né? Eu não vou ler tudo para vocês, porque é muita coisa, né? Vai ficar cansativo. E eu destaquei aqui algumas passagens mais importantes para a gente esmiuçar um pouco. Então, o primeiro capítulo de Gênesis, ele conta a criação do mundo, né? Do primeiro até o sexto dia. Aí Deus cria a luz, cria o mar, cria a terra, cria os animais, as aves, os mamíferos, né? E até o sexto dia. E aí, no Gênesis 2, ele começa com a criação do ser humano, vai discursar sobre isso. Quando a gente olha para essa passagem da criação, né, a primeira coisa que a gente percebe é que homem e mulher foram criados em momentos distintos, né? Não foi criado, o ser humano o ser humano é assim, né? Deus cria o homem e Deus cria a mulher, em momentos distintos. Isso já mostra que eles são diferentes, eles foram pensados por Deus diferentes, né? Então, quando a gente também lê Gênesis, a gente percebe que tanto o homem como a mulher, por serem seres humanos, né, eles têm uma missão que é única, que é tanto para o homem quanto para a mulher, que é a mesma, né? Que é basicamente 3 coisas: ser imagem e semelhança de Deus, ter descendência, né, criar, assim, e também submeter a terra, não é uma palavra estranha que tem na Bíblia, né, mas quer dizer dominar a natureza. É o que a gente faz, agricultura, pecuária, né, a gente usa as madeiras para fazer armários, essas coisas assim, né, a gente é um ser racional, a gente domina a terra. Então, é o que o ser humano tem feito até hoje, né, dominou a terra, teve descendência, nós estamos aqui para provar isso. Imagem e semelhança de Deus é de outra coisa, a gente está tentando, né? Mas enfim, então vamos lá. Aí começa com a criação do homem, né? E ele fala então: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ele fala outras coisas, e lá embaixo Deus fala uma outra coisa, né? E quando a gente lê um livro assim da Bíblia, a gente tem que ter toda vírgula, gente, sério, uma vírgula tem um sentido, sabe? Então, todas as coisas, elas têm um sentido muito grande, né? A gente que não entende direito, né? Mas ele fala aqui, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que ele seja adequado. Por que não é bom que o homem esteja só? Vamos fazer uma pausa e vamos aqui falar sobre a Santíssima Trindade. Né? A Santíssima Trindade é um dos mistérios da igreja, né? A igreja professa, né, que Deus é uno e trino, né? É um só Deus, mas que se manifesta em 3 pessoas, e é um mistério que realmente é muito difícil da gente entender, né? Mas como que a igreja explica a Santíssima Trindade? Tenta, né? Porque a gente não é Deus, a gente é limitado, né? A gente não consegue compreender Deus, né? Imagina, a criatura tentando compreender perfeitamente o Criador, né? Não dá, mas a igreja tenta explicar um pouco pra gente como que é. Então, Deus Pai, de Deus Pai ele cria o Deus Filho, e do Pai e do Filho procedem o Espírito Santo. Então vejam, Deus que é Deus, não é sozinho, né? Ele é 3. E é como se fosse assim, né? Essa criação do homem, ela explica, essa questão da criação do homem explica muito, né, o motivo pelo qual o ser humano foi criado e para que ele foi criado, né? Nós sabemos, Deus nos criou por amor e Deus nos criou para amar. Mas não dá para amar sozinho. Como é que eu sozinha vou amar, né? Para amar tem que ter uma pessoa que ama, a pessoa que é amada, e tem que ter o amor. Então nós temos aqui, né, a pessoa que ama, a pessoa que é amada, e o Espírito Santo é como se fosse um amor. O amor entre Deus e o Pai, né? É um conceito de que a Santíssima Trindade é uma família. A Santíssima Trindade é uma sociedade de amor. E aí nós vemos que Deus cria o homem, depois do homem Deus cria a mulher, e do homem e da mulher vem os filhos. E a exemplo da Santíssima Trindade, eles também são uma sociedade de amor, também devem ser uma sociedade de amor. Chocante, né? A família é uma prefiguração da Santíssima Trindade. Deus é amor, Deus sabe plenamente o que é amor, o que é amar, o que é ser amado. Ele quer compartilhar também esse amor com a gente. Por isso ele cria o homem e depois ele vê que o homem sozinho, como que ele vai amar, né? Então ele também cria a mulher para ser essa auxiliar, né? E ele fala então que não é bom que o homem esteja só. Para amar ele tem que ter alguém para amar, né? Vou lhe dar um auxiliar que lhe seja adequado. E aí vem uma parte estranha, né? Auxiliar, nossa, como assim auxiliar, né?
Porque talvez a gente tenha esse entendimento que auxiliar é uma coisa, sei lá, uma coisa ruim, uma coisa inferior, né? Tipo assim, no cargo da empresa tem o administrador, tem o auxiliar administrativo, né? Tipo, o auxiliar administrativo ele tá abaixo do administrador, né? Então talvez o auxiliar pelo menos pra mim, dá essa impressão de uma coisa talvez inferior, né? Não sei. Só que a gente tem que pensar que a Bíblia, ela foi escrita em português, né, gente? Pelo amor. Gênesis, especialmente, foi escrito em hebraico, né? E toda vez que a gente traduz alguma coisa, mesmo que a gente tente ser muito fiel, a gente sempre perde um pouquinho da tradução, né? E aqui também. A palavra que foi usada em hebraico é ezer kineto, né? E aí traduz tipo um auxiliar semelhante, né? É difícil de traduzir, então a gente usa essa palavra auxiliar, mas quando a gente usa a palavra auxiliar, o que está dizendo, né? Que a mulher seja um auxiliar ao homem, um auxiliar nessa missão conjunta de submeter a terra, de ter descendência, de ser imagem e semelhança de Deus, mas auxiliar principalmente no quesito, né? De ser uma companheira para o homem, né? E aqui nós já começamos a ver um pouco da vocação da mulher. Depois de tudo isso, vamos lá, chocante, já falamos. Nós continuamos aqui com o episódio da criação. E aí, da costela que tinha tomado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher. E aí, então, a mulher, ela vem depois do homem, né? E é uma questão interessante que fala, né, que, por exemplo, a mulher não foi tirada nem da cabeça, nem dos pés, ela foi tirada da costela, né? Que é a parte que está no meio, né? É tipo uma célula se blocando, sabe? Não sei se dá pra explicar isso, mas, né, ela, nesse momento a gente pode ver, né, que ela é feita para ser essa companheira do homem, né? E não está nem acima, nem abaixo, mas do lado, né? Essa questão de ser companheira. E aqui embaixo a gente vê, né? Já não são mais uma só carne. Deus fala, então, dessa passagem que a gente usa hoje, né, para o casamento, né? E aí Deus fala dessa questão, como que Deus pensou o homem e a mulher, né? Como que ele queria que fosse, né? Ele fala, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e vão se tornar uma só carne. Gente, o que é isso, uma só carne? É tipo uma união muito íntima, é uma união muito profunda. É a maior união que pode ter entre dois seres humanos, né? Essa união entre o homem e a mulher. Então Deus criou o homem e a mulher, né? Esperando que eles tivessem essa união harmoniosa, essa comunidade de amor, a exemplo da Santíssima Trindade. Mas aí é o que a gente vê, né? Em Gênesis 3, vai contar então o episódio que a gente já conhece do pecado original, né? Adão e Eva pecaram, né? Ou seja, eles negaram Deus, se afastaram de Deus, né? E isso trouxe consequências para a vida deles. E até mesmo no momento em que Deus dá essas consequências, né, para o homem e para a mulher, isso também já mostra o papel diferente que eles têm, né? Por exemplo, para a mulher, ele fala, multiplicarei os sofrimentos do teu parto, dará à luz com dores, né? Está relacionado à maternidade. Já para o homem que não está aparecendo muito aqui as cores claras, eu tenho verde aqui, ele fala, né, maldita seja a terra por tua causa, tirarás dela com trabalhos penosos, teu sustento, todos os dias de tua vida. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, né, se dirigindo a Adão. Então, o homem está relacionado ao trabalho, nessa questão de prover, de sustentar a família, né? Enfim, e aqui a gente vê que, outra passagem, né, também destacada, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sobre o teu domínio. E aí vem uma parte muito importante para a gente conseguir entender todas essas coisas que a gente está falando, né? O pecado original, ele, como se fosse assim, uma cicatriz, assim, né? Foi uma coisa divisora que gerou essa desestabilidade, né, entre o homem e a mulher. E desde então, né, tendo se afastado de Deus, tendo se afastado daquela fonte de amor, que é a Santíssima Trindade, o homem e a mulher, eles começam a ter uma relação que não é a relação que Deus pensava para eles, né? É uma relação conflituosa, né? E aí, o homem, por acabar sendo mais forte, ele acaba, dominando a mulher. Isso que a gente vê, né? Essa questão, a relação entre homem e a mulher que a gente vê hoje, essa questão da violência, que a gente falou aqui, por exemplo, né? Violência, vamos pensar assim, violência contra a mulher. Isso é bom? Não, isso não é bom. Um homem cristão, um homem que segue, que teme a Deus, ele vai bater na mulher, ele vai bater nos filhos, ele vai ser alcoólatra, ele vai abandonar a família, não vai fazer essas coisas, né? Essa não é o que Deus esperava para o homem e para a mulher. Enfim. E aqui em Gênesis também, a gente tem algumas questões, como eu falei, que elas são
as feministas, né, usam essa passagem também para falar que a mulher ela é inferior ao homem. Primeiro, porque ela foi criada depois do homem, né? Primeiro foi o homem, depois foi a mulher. Só que se a gente olhar na história da criação, assim, se a gente pegar os 6 dias lá da criação, 7 dias da criação, a gente vai ver que primeiro foram criadas coisas menos complexas, depois as coisas mais complexas, sabe? Então, tipo, se fosse pensar dessa forma, né, sei lá, primeiro vem as aves, os peixes, depois os mamíferos, os animais da terra, depois o homem, né, depois a mulher. Se fosse pensar dessa forma, a mulher é superior ao homem, né, porque ela foi criada por último. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra questão também é que a mulher era tirada da costela de Adão. Nossa, que coisa horrível, né? A mulher foi tirada do homem, né? Só que o homem foi tirado de barro da terra, sabe? Do pó. Então, o que vocês acham mais digno, sabe? Nascer do pó, do barro, ou nascer de outro ser humano, sabe? Eu prefiro nascer de outro ser humano. São algumas questões aí... Ai, meu Deus, que coisa. São algumas questões, né, que se a gente for ver mesmo, se a gente for pegar para interpretar direito, né, a gente vai ver que não é bem assim. Enfim, e como eu falei, né, Deus nos cria homem e mulher, né? Quando Ele me criou, Marciele, Ele pensou quem seriam meus pais, Ele pensou na cidade que eu ia nascer, qual seria a minha nacionalidade, a cultura, Ele pensou o período da história em que eu ia nascer, né? E Ele não só me criou um ser humano, Ele me criou também uma mulher. Ele quis que eu fosse uma mulher. E Ele também poderia me ter criado um homem. Enfim, quando Ele pensou na Letícia, quando Ele pensou na Duda, quando Ele pensou na Bia, Ele pensou também de vocês como mulheres, né? E Deus, Ele é sábio, Ele não dá ponto sem nó, né? Então, se Ele cria a mulher e o homem com tarefas, missões diferentes na sociedade, na família, na igreja, Ele dá também a cada um características e habilidades, disposições próprias para que a gente consiga exercer melhor essa nossa função. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês, né, dessas características, o que nos diferem dos homens, né? Bom, para falar de mulher, né, mulher a gente já pensa em flores, né, coisas mais delicadas. Aí eu trouxe essas gérberas aqui para vocês. Vocês conhecem gérbera? Eu acho uma flor muito linda, né? Muito linda, né? Assim, na opinião de vocês, o que é mais bonito nessa flor? O que dá a beleza dessa flor? A cor, né? E a cor são as pétalas, né? Tipo, por exemplo, vamos pensar numa gérbera, vamos pensar numa rosa. A gente não tem uma rosa aqui. Mas o que define uma flor, assim, não sou bióloga, né? Cadê a Luana nesse momento? Assim, mas, assim, o que faz com que as flores sejam diferentes é o formato da pétala também, né? Tipo, a rosa, ela tem outro formato, aí tem a margarida, tem outro formato, né? Então, vocês concordam que a coisa mais bonita que tem na flor são as pétalas? Mas e se eu, sei lá, tirar as pétalas assim, só por um acaso? Só porque eu quis? Não. Isso aqui, o que vocês acham que é isso aqui? Nem parece uma flor, né? Comparando. Antes e depois. Tá bonitinha. É porque a gérbera ela é bonita no meio, né? Mas tem outras flores que nem são. Eu fiz essa brincadeira aqui, na verdade, para falar que as pétalas das flores, elas são como as características femininas, né? As pétalas, elas são muito bonitas. Elas têm cor, elas têm cheiro, elas têm um formato especial. Se eu colocasse, por exemplo, quebrei as pétalas, vamos botar uma folha aqui no lugar, vai dar certo? Imagina assim, sei lá, vamos tentar refazer aqui. O que vocês acham? Ficou igual? Não, né? Vamos supor, assim, que as pétalas, elas são as características femininas, né? E as folhas, elas são como se fossem as características masculinas, né? São úteis, são legais, servem pra alguma coisa, serve, mas não é tão bonito quanto a pétala, né? Se eu tentar aqui botar as folhas no lugar das pétalas, vai dar certo? Não vai ficar a mesma coisa, né? Enfim, mulheres e homens têm características diferentes que fazem com que eles sejam seres diferentes, né? Como a gente viu, com a mesma dignidade, né? São ambos filhos de Deus, mas têm características diferentes. E agora eu queria falar para vocês sobre cada uma dessas características um pouco mais aprofundadamente. Então vamos lá formar a nossa florzinha aqui, olha só. Isso é uma flor, gente. A primeira pétala que eu trouxe para vocês são os sentimentos. Vocês concordam comigo que as mulheres são mais sentimentais que os homens? Com certeza. Com certeza, né? Isso é muito evidente, né? As mulheres, elas são mais sensíveis e elas dão mais importância aos sentimentos também, né?
Agora, isso é uma coisa ruim ou boa? Pode ser ruim e pode ser boa, né? Deixa eu ver. Pode ser uma coisa ruim, como pode ser também uma coisa boa. Por exemplo, se as mulheres, elas não sabem controlar os sentimentos delas, assim, elas se tornam muito egoístas, muito sentimentalistas, sabe? Aquela pessoa que se fere com pouca coisa, tudo que você faz tem que pisar em ovos pra falar com a pessoa, e qualquer coisa ela fica, enfim, ela fica brava, ela fica magoada, sabe? Ela pode ser muito egocêntrica, né? Uma tendência também das mulheres é que elas romantizam as coisas, né? Quem nunca, né, gente? Romantiza, aí cria ilusões, decepciona, né? Aquela clichêzão, né? Da menina que gosta lá do cara, nem conhece o cara, nem sabe se ele é legal mesmo, né? Aí ela vai lá, se ilude, já fica pensando, fica conversando com a amiga, já fica assim, filha, você vai ser madrinha do nosso casamento, sabe? Eu vou te chamar pra ser madrinha do meu casamento, sabe? Tá lá iludida com o cara, enfim, o cara não tá nem aí pra ela, e ela tá lá, pensando nas coisas, né? A mulher tem essa tendência de romantizar muitas coisas, né? Mas, por outro lado, sentimentos também podem ser coisas muito boas, né? Vamos pensar aí, por exemplo, na misericórdia, na questão da piedade, da compaixão. São sentimentos também, né? Que são bons, que nos elevam, que nos aproximam de Deus. Então, as mulheres, elas são chamadas a purificar os sentimentos, né? O que é isso? Cortar pela raiz os sentimentos ruins, sabe? A inveja, o egoísmo, né? E plantar, adubar, regar os sentimentos bons para que eles floresçam, né? A mulher também, por exemplo, elas são chamadas a ajudar os homens, né? Porque homem e mulher foram criados um pro outro, né? Então eles são ajudantes, eles não são inimigos, né? No plano de Deus eles são ajudantes para um ajudar o outro com suas características. Então, por exemplo, as mulheres, elas são mais sentimentais, né? Então elas ajudam os homens, que geralmente são meio brutos, né? A serem mais sensíveis, né? A verem o mundo de outra forma, né? E, por exemplo, os homens geralmente são mais racionais, né? Então eles ajudam também a gente que é mulher, a gente colocar a cabeça no lugar, né? Cabeça no lugar, coração no outro, assim, né? Eu vivo isso bastante no meu relacionamento, né? Eu sou, bem... E olha que eu sou uma pessoa racional até, né? Quem me conhece sabe que eu sou meio racionalzona, assim, às vezes. Mas às vezes também sou muito sentimental, então o Lucas me ajuda, né? Calma, uma coisa de cada vez. Enfim. Então, os sentimentos são a primeira característica, né? A segunda pétala aqui da nossa flor é a beleza. Isso é uma coisa também que é, sei lá, eu acho bem óbvio, assim, né? Em todas as culturas, né? A mulher sempre é vista como o exemplo de beleza, né? Você já vai ver os deuses gregos, romanos, assim, a deusa da beleza é sempre representada por uma mulher, né? O universo da beleza é um universo feminino, quase, né? Então a mulher, ela é muito vista pela sua beleza, né? Isso também pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né? A gente está acostumado a pensar, não, que a beleza não importa, né? O que importa é o coração, né? Com certeza. A beleza das virtudes é uma coisa muito importante, né? Chama a atenção das pessoas, a beleza das virtudes. Mas a beleza em si também é uma coisa boa, né? Deus é belo, Deus é a beleza por excelência. Então, tudo que é belo conduz a Deus. Né? Quando você está, por exemplo, num lugar assim, super bonito, sei lá, um lugar bonito assim, sei lá, na praia, né? Praia é um lugar muito bonito. Você olha a praia, você olha aquela água, você olha aquele céu, você fala, nossa, como Deus é perfeito, criou tudo isso, né? A beleza, ela leva a Deus. Agora também a mulher pode se utilizar da beleza, né? Para seduzir, para levar as pessoas ao pecado. Então, é outra coisa também que a mulher tem que purificar. O terceiro... sim, outra questão. A mulher, ela é a guardiã da pureza. É meio difícil de falar isso, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é assunto de outras palestras que a gente vai ter aqui hoje. Mas a mulher, ela tem um chamado especial, né, que é ser a guardiã da pureza. É muito difícil falar isso hoje, porque pureza é uma coisa que, se perdeu completamente. Ninguém entende o que é pureza, ninguém admira a pureza, ninguém quer entender a pureza. Vou tentar explicar aqui, por exemplo, né? Vocês leram Iracema na escola? É que eu sou meio nerd, assim, então eu não posso falar muito, mas eu gostava de ler os livros da escola e eu li Iracema. Mas vocês lembram da história da Iracema, quem ela era? Mais ou menos, né? Então, a Iracema, ela era índia, né? E na tribo dela, ela tinha um papel importante. Ela, eu não sei explicar direito, mas ela tinha uma poção que eles faziam lá, um caldo meio esquisito, alucinógeno,
né? E só ela sabia a receita. E aquele alucinógeno, era importante, de alguma forma, para a religião daquela tribo, né? E ela era guardiã dessa poção, né? E por isso, por exercer esse cargo, ela tinha que ser virgem, né? E aí todo o rolê tá nessa questão, porque ela se apaixona, ela não quer mais ser virgem, blá blá blá, enfim. Mas até mesmo as culturas mais pagãs, assim, culturas que nem conhecem Deus, nem têm nenhum entendimento dessa questão de virtudes e tal, eles entendem essa questão, né, da importância da pureza, né? Como que a mulher, ela tem esse papel mais importante. Mas eu vou falar muito também, senão eu vou dar spoiler aqui de outras coisas. Então, próximo, nós temos... É outra coisa aqui, sei lá, é um pouco difícil de entender. Aqui é escrito assim, interesse ao que é humano. É que as mulheres, no geral, elas se interessam mais por coisas relacionadas ao ser humano. Por exemplo, perguntei aqui quem quer fazer a área da saúde. Muitas pessoas levantaram a mão, né? Porque a mulher geralmente se interessa mais pelo todo do que pelas partes. Ela se interessa mais pelo que é concreto do que o que é abstrato, né? Difícil um pouco de entender isso, mas a mulher ela se interessa mais do que está ligado ao ser humano, né? Os homens geralmente eles têm interesse em coisas tipo tecnologia, informática, gamers e essas coisas tecnológicas e matemática, afins, né? Não quer dizer que nenhuma mulher gosta de matemática, né? Mas é uma tendência geral das mulheres a não gostar muito de matemática, por exemplo, né? Porque as mulheres se interessam por essas coisas mais humanas, né? E aí, nesse quesito, né, alguns pensadores, como Chesterton, um pensador muito famoso, filósofo, ele fala, né, se os homens são mais inteligentes, as mulheres são mais sábias, porque elas dão mais importância ao que realmente é superior, né? Um ser humano, uma vida, sempre vai ser mais superior, mais importante do que qualquer super máquina tecnológica, né? Então, a mulher se interessa mais pelo que é humano. Outra questão é que... Assim... Vamos trocar. Pausa para flor. Receptividade é a nossa outra pétala. Você sabe o que significa isso? Receptividade? É uma palavra muito difícil, né? Mas ela significa receber algo com facilidade. É uma característica das mulheres, né? Pelo fato de que elas são mais abertas. Isso é bastante importante no quesito religioso, porque, como vocês podem perceber, as mulheres elas são mais abertas à religião, elas são mais abertas a essa ação transformante de Deus na nossa vida, né? E por isso que as mulheres são muito mais religiosas, as mulheres rezam mais, as mulheres são mais abertas a Deus, né? Dão mais importância a Deus do que os homens. Eles muitas vezes são, enfim, aquelas pessoas marrentas, assim, né? Que não quer achar que Deus é importante. E as mulheres são mais receptivas, né? E o ponto alto dessa receptividade é no anúncio que o anjo Gabriel faz a Maria, né? E ela responde, fiat, né? Quer dizer, faça-se em mim a tua vontade, né? As mulheres são mais abertas a Deus. Isso é uma característica muito importante. E a última característica, eu deixei por último mesmo, é a maternidade. Se tem uma coisa que realmente nos distingue os homens das mulheres é a maternidade. O homem nunca vai poder, né, ser mãe e gestar, né? E Deus dá esse enorme privilégio para a mulher, que é ser co-participante da criação. Então, assim, a gente pensa, eu sou filha dos meus pais, né? Mas antes de ser filha dos meus pais, eu sou filha de Deus, né? Foi Ele que deu a minha existência, porque o homem e a mulher, eles podem até dar o corpo, né? Mas quem infunde a alma na pessoa é Deus, né? Por isso que a gente não consegue fazer um ser humano, assim, no laboratório, né? Não dá pra criar um ser humano, né? O ser humano, o homem e a mulher, o pai e a mãe, eles contribuem com essa questão, né, biológica, né? Mas, a princípio, é Deus que é o nosso maior criador. E Ele confia os próprios filhos dele, né, a uma mulher, para que ela cuide, para que ela dê a vida para eles, né? E a maternidade é esse privilégio muito grande que as mulheres têm. E a maternidade, na verdade... Nossa, eu esqueci uma coisa. Assim, né? Essa frase da Alice von Hildebrand, né? Que ela fala assim, que a maravilha de dar à luz é que, embora a mulher receba somente uma sementinha viva, tão microscópica que passa despercebido ao olho humano, depois de 9 meses, ele dá a seu esposo um ser humano, com uma alma imortal, feita à imagem e semelhança de Deus. Mas a maternidade não quer dizer apenas gestar, né? A questão de gestar, né? A maternidade ela vai muito além. Na verdade, quando a gente fala de maternidade, né, a igreja quer dizer
dar a luz a Cristo na alma do outro, né? É se voltar mais para os necessitados, para aqueles que mais precisam de atenção. É isso que a mulher faz, né? Por isso que a maternidade, gente, não é um chamado só para quem se casa, quer ter filhos. A maternidade é um chamado universal para todas as mulheres, mesmo aquelas que são celibatárias, que são religiosas, que são consagradas, elas também são chamadas à maternidade, né? Porque quando, por exemplo, a irmã do Carmelo, que a gente conhece lá no Carmelo, elas estão lá enclausuradas, rezando para aqueles que precisam, né? Elas estão exercendo essa maternidade espiritual. Então, enquanto para os homens, né, o correspondente à maternidade, né, espiritual para os homens seria o sacerdócio, né? Enquanto o sacerdócio é um chamado para poucos homens, a maternidade é um chamado para todas as mulheres. Enfim, né? E a mulher, então, ela tem esse papel muito importante como educadora, né? Como as meninas citaram, né? Como as mulheres foram importantes para fazer com que o cristianismo crescesse, né? Porque é a mulher que vai, a mãe que vai ensinar para aquela criança, né, a dar o primeiro passo, a tomar banho, e também é a mãe que tem esse papel de ensinar para a criança, né, quem é Deus, né, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ensinar aquela criança sobre Deus, certo? Então essa mulher, ela tem essa graça de ser tocada por Deus, né? E o que acontece, né? Só que, por que a maternidade ela é tão importante? A maternidade, na verdade, né? Por que ele é a principal pétala assim, dessa flor, né? Porque a maternidade é o principal caminho, né? Um dos principais caminhos de santificação para a vida da mulher. Vocês podem perceber isso, por exemplo? Eu não sou mãe, vocês também não são, né? Mas você já deve ter visto alguma mulher falando, tipo, nossa, depois que meu filho nasceu, minha vida mudou. Até mesmo a mãe de vocês, né? Minha vida mudou, eu comecei a ver a vida de outra forma, né? Meu filho, enfim, deu significado à minha vida, né? Porque a maternidade, ela é uma coisa muito nobre. Ela faz com que a mulher, ela deixe de viver só para ela mesma, para viver por outra pessoa, né? Qual que é o exemplo maior de amor incondicional, né? A gente sempre fala, a mãe que acorda de noite para cuidar do seu filho que está chorando, né? Então, a maternidade, ela é muito importante para a mulher, porque ela faz com que a mulher tenha um crescimento muito grande, espiritual e pessoal, né? E se as mulheres não estão mais querendo ser mães, como que elas vão ter esse crescimento espiritual tão grande, né? Como que elas vão alcançar essa santidade, né? Que outros meios elas vão utilizar se elas estão deixando de ser mães, né? E é nesse aspecto que a Alice von Hildebrand, ela fala aqui no livro... Oh, não. Ok. Não importa. Tá aqui na contracapa. É uma frase muito importante. Ela fala assim, uma coisa é certa, quando chegar a hora, nada que tiver sido produzido pelo homem subsistirá. Um dia, todas as realizações humanas serão reduzidas a um monte de cinzas. Por outro lado, todas as crianças nascidas da mulher viverão eternamente, pois a elas foi concedido uma alma imortal, feita à imagem e semelhança de Deus. Sob essa luz, a afirmação de Simone de Beauvoir de que as mulheres não produzem nada mostra-se especialmente ridícula, né? E por que ela fala isso, né? Porque essa teórica feminista, né? Muitas das feministas também dizem, né? A mulher não faz nada, né? A mulher não produz nada. É o homem que está lá na ciência, é o homem que produz as tecnologias, é o homem que constrói as coisas, né? Mas todas essas coisas um dia vão acabar, né? Mas a missão, aquele tempo da mulher dedicado à criação de um ser humano, nunca vai ser perdido, né? Porque todo ser humano tem uma alma imortal. E aí que mora uma das questões, um dos pontos chaves aqui dessa conversa que eu quero ter com vocês, né? É que as mulheres, elas não estão mais querendo ser mães. Elas não estão mais dando importância à maternidade. Por que será, né? Porque maternidade, como eu falei, quer dizer renúncia, quer dizer, né, que você vai ter que não viver mais só para si mesmo, né? Imagina os sacrifícios todos que uma mãe faz para os seus filhos, né, para os seus filhos. Então, a maternidade, ela vai um pouco de encontro, assim, todos os pensamentos que a gente tem hoje, né? Vocês já ouviram essa palavra, mas a gente vive numa sociedade hedonista. É uma sociedade que prioriza o alto prazer, né? Autossatisfação. E assim, até muitas vezes as mulheres se tornam mães por essa questão, né? Não para criar cidadãos para o céu, não para criar, né, um filho de Deus que um dia vai se encontrar com Deus, mas para autossatisfação, né? Para fazer aquela foto de família bem bonita, né? Com criança, para fazer aquelas fotos lá da criança todo mês, né? Postar no Facebook, enfim, né?
Mas essa noção da maternidade, ela tem se perdido, porque, como eu falei para vocês, né, teve o pecado original, e a partir daquele momento, o ser humano se afastou de Deus, e cada dia mais tem se afastado de Deus. E, afastado de Deus, ele começa a viver uma inversão de valores. Então, pensem bem, né, quais são os pensamentos, quais são os valores que a sociedade diz que é importante? É importante ser rico, é importante ter muitas coisas, né, uma casa boa, um emprego bom, é importante viajar a Europa toda, é importante ter status, é importante ter popularidade, né? É importante ter muitos likes no Facebook, no Instagram, né? Essas coisas assim materiais, por exemplo, ter uma casa boa, ter um emprego bom, essas coisas são ruins? Não são ruins, elas são importantes, são uma forma que a gente vive, né? Ter uma vida, né? Ser rico não é um problema, digamos assim, quando ter uma vida mais cômoda te ajuda até, né? Mesmo você poder ajudar as outras pessoas, né? Mas o problema é que as pessoas fazem com que isso seja o objetivo da vida delas, né? E essas coisas são passageiras, né? E ao priorizar todas essas coisas, né? É óbvio que ser uma mulher, que ser mãe, que está dentro de casa, está se dedicando a uma família, não vai te trazer nenhuma fama, não vai te trazer status, não vai te trazer dinheiro, não vai te trazer sucesso profissional. Nesse aspecto, as feministas têm razão nesse aspecto, né? Porque realmente ser mãe é uma coisa assim, é uma vida escondida, é uma vida sem fama, né? Na faculdade eu encontro muitas mulheres bem-sucedidas, né? Tem muitas pessoas que estão lá no topo, né? Do que a profissão pode te dar mesmo, né? Só que aquelas coisas todas, muitas vezes, são passageiras, são efêmeras e não sei se aquilo, né, pode satisfazer a nossa natureza, né? Porque nós temos uma natureza, né? Independente do que a gente quiser falar, a gente foi criado dessa forma, né? E é aqui que eu vou chegar num ponto que é bem bizarro, assim. Sei lá, acho que todo esse encontro é meio difícil, talvez, de entender bem, né? Mas, bom, vocês sabem que as feministas falam... A sociedade fala, né, que a mulher é o sexo frágil, né? O próprio livro da Simone de Beauvoir, né? A mulher é o segundo sexo, é o sexo frágil, né? Frágil em que aspecto? Aspecto físico, né? Por ter menos força física mesmo, mas também frágil por essa questão dela ser mais sentimental, ser mais delicada, mais sensível, né? Posso explicar melhor aonde surgiu isso? A origem disso. Porque quem estuda moda estuda a história das roupas nos períodos. E por que a mulher se tornou sexo frágil? É o seguinte: o corset, o uso corpete, ele hoje é feito de tecidos, mas antigamente ele era feito de metal ou madeira, ou tecidos rígidos. Então, e não tem hoje, né? Hoje nós compramos roupas para bebês, para crianças, para adolescentes, jovens, adultos e senhoras. Tem uma separação por idades, digamos assim. Antigamente não tinha. Ou você era homem, ou você era mulher. Então esse corset que eu falei para vocês, que era de ferro ou de madeira, ele era usado por uma senhora de 80 anos, ele era usado por uma menina de 2 anos. Eles já tinham vários tamanhos. Então, a criança nascia, ela começava a andar, ela usava o corset. E ela ia crescendo com aquele corset. E qual que era, né? Era a cintura para afinar, né? Mais a cintura da mulher. E aquilo era um pouco apertado, então não deixou os órgãos se desenvolverem corretamente. Então, o que acontecia? Nós, mais sentimentais, passávamos no nervoso, aquele corset estava apertado, a mulher desmaiava, e o que aconteceu? A mulher era sexo frágil. Mas também não só por isso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, aqui hoje a nossa vida é muito cômoda, a gente tá com fome, a gente vai no mercado, por R$1,50 você compra um salgadinho que vai matar sua fome, assim, né? Mas vamos pensar antigamente, assim, uns 100 anos atrás, quando a maioria das pessoas viviam em ambiente rural, né? Como que elas se alimentavam? Elas tinham que plantar o alimento delas. Então, imagina, tinha todo um esforço, uma questão de você arar a terra, de você plantar, de você colher, né? Um esforço físico que muitas vezes para a mulher era mais difícil, né? Então, uma mulher, quando ela ficava viúva, quando ela ficava órfã, era uma pessoa muito vulnerável, porque ela não conseguia ter todo esse trabalho, exercer todo esse trabalho, né? Para se sustentar. Então, a mulher, né? Ela foi sempre vista essa questão de ser o sexo frágil. Mas aí, eu quero pensar em outras coisas. Eu trouxe aqui para vocês alguns versículos do Evangelho que mostram algumas mensagens importantes que Jesus deixou pra gente. E aí, o primeiro deles, né, ele fala assim: todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça o vosso servo.
E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para se servir, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. E depois, outra frase importante, bem famosa. Em seguida, dirige-se a todos. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aqui esse versículo eu tirei da Santa Ceia, que era o episódio, antes da Paixão de Cristo, quando Jesus está reunido com os apóstolos, e ali ele institui a Eucaristia, todas as questões, ele deixa uma mensagem também muito importante para os apóstolos, Ele tem aquela questão que ele vai lavar os pés dos apóstolos, dos discípulos, e ele fala, Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos exemplo para que, como eu fiz, assim façais também vós. Bem, nós somos cristãos, nós somos católicos, O que significa ser católico? É tipo ir na missa no domingo? É um timezinho que a gente se junta ali com o time do católico, aí no grupo de jovens, no sábado à noite, Eu espero que vocês entendam que ser católico, essa questão é muito mais do que isso, É entender que nós somos criados por Deus, Que essa vida aqui, é um dom de Deus, mas que também é uma passagem, E que nós almejamos também uma outra vida onde nós poderemos estar em comunhão perfeita com Deus. E Cristo, quando ele veio ao mundo, ele vem trazer uma mensagem muito malucástica, malufantástica, Por quê? Porque ele esperava que o Messias fosse uma pessoa forte, fosse, enfim, um super poderoso rei, E ele vem como? Ele vem como uma criança, um bebê inocente, nascido numa família pobre, Ele durante a vida dele, pública, ele se junta a mulheres, que eram consideradas inferiores pela sociedade, ele se junta a pessoas, os pecadores, Então, Cristo, ele vem deixar pra gente uma mensagem muito diferente do que o mundo daquela época e que o mundo de hoje também prega. Cristo morreu por nós numa cruz, Ele ensina pra gente que a vida tem um sentido, e esse sentido é amar. E para amar, eu preciso me sacrificar pelo outro. E para um cristão, a nossa vida se mede pela nossa santidade, Uma pessoa que verdadeiramente quer ser um cristão, ser um novo Cristo no mundo, ele quer ser santo, ele quer alcançar essa santidade. Então, quando a gente olha por essa ótica, quando a gente olha desse ponto de vista, gente, é que eu falo um negócio muito louco. Vocês nunca vão ouvir isso em outro lugar, com certeza. Desse ponto de vista, ser o sexo frágil não é tão ruim assim. Na verdade, para a mulher, ser sexo frágil é um privilégio. Vocês já pensaram nesse ponto de vista muito louco? Sabe por quê? Porque a mulher, sendo mais frágil, sendo mais esquecida, mais, enfim, naquela vida lá de mãe, de dona de casa, uma vida escondida, numa vida oculta, numa vida sem muita glória, sem muito privilégio, uma vida talvez de dependência, de outra pessoa. É na fraqueza dela que ela aponta para Cristo. É na fraqueza dela que ela se vê mais necessitada de Deus. E por isso ela sabe que a força dela, está em Deus. E não adianta ela dizer que ela é empoderada, porque a nossa força vem de Deus. E sem Deus nós não temos essa força. Então, a força da mulher consiste, em reconhecer a sua necessidade, a sua dependência de Deus. E é sobre esse ponto de vista que eles vão Hildebrand, e que muitas outras pessoas vão falar que seu sexo frágil nem é tão ruim assim. É um privilégio para a mulher. Mas do ponto de vista moderno, do ponto de vista de que o que vale é o dinheiro, é a fama, é o status, é o poder, realmente, ser mulher talvez não seja lá grande coisa. E ela fala, eis uma verdade sobre a qual vale a pena meditar. As mulheres costumam ser mais piedosas porque têm uma consciência mais viva de sua fraqueza. Aí mora a sua verdadeira força, E é uma questão mesmo de ponto de vista, Se nós somos cristãos, como eu falei, a nossa vida vai se medir pela santidade, E nesse ponto de vista, a fraqueza da mulher, ela é uma força, Por exemplo, olha que coisa bonita, o parto. Hoje em dia se perdeu muito essa questão de parto, As mulheres já não têm mais essa vivência do parto, por quê? Porque o parto é dor, o parto é sofrimento, o parto demora, o parto... Enfim, às vezes pode demorar até mais de um dia, E as pessoas não querem isso. Uma mulher falando assim que o médico fica entrando a cada 20, meia hora para ver se está
pronto, você pode ter o filho a qualquer hora. Mas é isso mesmo. Qualquer um colocando mão e tal, e você fica... Não, mas assim, hoje eu falo disso porque eu adoro essa parte de saúde materna e infantil, né? Eu fiz iniciação científica nessa área na faculdade e essa questão do parto é uma coisa que é muito tensa, porque o que acontece, né? A cesárea é muito mais fácil para o médico, por exemplo, né? Porque ele marca a cesárea e aí naquele dia marcado, né, o bebê nasce, só que não funciona bem assim, né? A gente tem perdido essas questões mais primitivas, digamos assim. O parto é uma delas, né? O parto, ela é uma prefiguração da morte de Cristo na cruz. Porque através do sofrimento, a mulher traz uma nova vida ao mundo. E através do sofrimento de Cristo na cruz, ele também deu nova vida para nós que somos seus filhos. Né? Então, olha que beleza, olha como a gente tem perdido essas questões mais, enfim, pequenas. Né? E Santa Teresinha também tem uma frase que ela de História de uma Alma, né? Só que eu vou pegar aqui que é mais fácil. Que ela fala dessa questão, né? Ah, pobres mulheres, como são menosprezadas! E ainda assim, muito mais mulheres que homens amam a Deus. Durante a paixão de Cristo, elas demonstraram mais coragem que os apóstolos, pois enfrentaram os insultos dos soldados e ousaram secar a adorável face de Jesus. Por essa razão, ele permite que as mulheres sejam tratadas com desdém na terra, uma vez que foi também isso o que escolheu para si mesmo. No céu, ele mostrará que os seus pensamentos não são os pensamentos dos homens, pois lá os últimos serão os primeiros. Né? E, enfim, nesse mundo, né, onde a gente perde tanto essa questão, esses conceitos da feminilidade, onde as características das mulheres, né, que nos distinguem, né, que nos tornam mulheres, né, são tão menosprezadas, são tão abafadas, né? Como que a gente pode resgatar essa feminilidade, né? Nós podemos fazer o que a igreja sempre fez durante toda a história dela, né? Voltar os olhos para a Virgem Maria, que é aquela que foi perfeitamente, né, a mulher, a esposa, a mãe perfeita, né? Ela que tem todas as virtudes e essência, né, é a Virgem Maria. Se a gente fala assim, eu quero estudar, quero entender como foi a vida de Nossa Senhora, a gente vai lá no Evangelho. E a gente percebe que, durante todo o Evangelho, se fala muito pouco sobre Nossa Senhora. Aí você pensa, mas Nossa Senhora não foi a mulher primeira que recebeu Cristo, né, também, a comunhão perfeita com Deus. Primeiro recebeu o Espírito Santo, né, muito antes dos apóstolos, né, receberem lá no cenáculo. E, enfim, por que ela fala tão pouco de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela que foi esposa do Espírito Santo, mãe de Jesus, ela, mesmo sendo o ser humano mais importante, né, que a gente tem até hoje, né, ela está acima dos santos, a igreja sempre viu isso, né, ela escolheu esconder-se durante toda a vida pública de Jesus, para que o filho dela se mostrasse, né? Então, só nesse aspecto que a gente percebe, olhando para a vida de Nossa Senhora na Bíblia, a gente já vê algumas dessas características, né? Enfim, é muita coisa, não consigo descrever tudo isso para vocês da melhor forma possível, acho que eu falei um pouco demais também, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? A gente precisa voltar a olhar, né, o privilégio que é ser mulher, né? Marcele, por que você não é feminista, né? Quer dizer que eu acho que as mulheres têm que apanhar, que eu acho que as mulheres têm que ser estupradas, né? Que eu acho que as mulheres são inferiores, valem menos que os homens. Não, eu não acho nada disso, né? Não sou obrigada a ser feminista para lutar por essas coisas também. Mas eu não sou feminista principalmente porque eu gosto de ser mulher e eu não quero ser homem, né? Nesse livro, a Alice fala uma coisa muito engraçada, né? Que as feministas, né, ao irem contra a feminilidade, a bater contra essas características femininas, né, e querer que a mulher se iguale ao homem nas suas características masculinas, na verdade ela está inconscientemente dizendo que os homens são superiores a elas. Talvez a gente não enxergue isso hoje, porque a gente já nasceu num mundo onde é muito comum, né? A gente não vê muita distinção entre homem e mulher, né? A gente já nasceu num mundo onde essas características não são tão próprias, né? Mas vamos pensar lá atrás, né? Como, enfim, até a forma de vestir do homem e da mulher eram bem diferentes, hoje já não é mais a mesma coisa. Enfim, a gente não consegue entender dessa mesma maneira, né? Mas, enfim, a gente precisa resgatar, né, esse privilégio, essa grandeza que é ser mulher. Por quê? Porque a nossa santidade, né, passa também para que a gente passa também pelo nosso exercer esse papel como mulher, né, de acordo com o que Deus quer. Porque, por exemplo, né, enfim, a maternidade, né, todas essas questões que eu falei, né, a gente precisa exercer o nosso papel de mulher para também
alcançar a santidade, né? Então é importante que a gente conheça, que a gente entenda esses privilégios, que é ser mulher, né? E para a gente também alcançar a nossa santidade. Ok?